Na aula de hoje a gente vai iniciar falando sobre umas alterações de layout que a gente vai promover. Na sequência a gente vai ver uma parte referente a URL Expression, né? Vai ser bem interessante também, faz parte da otimização do nosso projeto. E a gente vai finalizar configurando a parte de máscara de valor. A gente vai iniciar o uso do jQuery, que eu vou estar falando durante a aula com vocês. Então vamos lá, o nosso projeto já está aqui. Eu já subi o servidor já está no ar. Vou mostrar aqui a aplicação. Olha, essa aqui é a nossa versão, que é a última aula, né? Fizemos aqui a nossa requisição do tipo GET, o nosso projeto, Warehouse. Então agora a gente vai dar continuidade. Tá? Teoricamente, a gente não vai ter nenhuma mudança em termos de implementação, muitas mudanças em termos de implementação. Vai ser uma mudança, digamos assim, umas atualizações estruturais que nós vamos implementar no nosso projeto. Tá? A única parte que vai se tornar assim visível a título de implementação vai ser a parte dos valores, porque atualmente, né, quando eu digito um valor aqui, ó, eu não consigo utilizar decimal, né? Pior, se eu coloco uma letra aqui, ele também aceita. Então a gente vai implementar uma validação hoje utilizando o jQuery. Tá? A gente vai trabalhar com JavaScript. Então vamos lá. Vamos seguir aqui a nossa apresentação. Então a gente vai fazer isso aqui. Ó. Em primeiro lugar, a organização do nosso layout. Para a gente poder organizar o layout, a gente vai usar uns recursos do TimeLeaf, que é o Template Engine, né, que a gente está utilizando nessa nossa aplicação web, né? Esse nosso projeto Java Web. E aí a gente vai começar inserindo essa dependência aqui, ó, essa dependência de layout, tá? Que vai nos permitir melhor organizar o nosso layout. Então, eu já estou com o arquivo aqui aberto, né, das alterações, para a gente poder evitar essa digitação. Então, eu vou abrir o meu POM, olha, o meu warehouse está aqui, eu vou até parar o servidor, que a gente vai implementar algumas coisas, né, a gente vai fazer algumas mudanças estruturais, aí depois a gente continua. Deixa eu fechar tudo isso aqui, que pertence a outro projeto. Agora sim, então a gente abre aqui o nosso POM. Opa, parece que tem alguém chegando aí. É o Eduardo que voltou. Vamos lá, Eduardo, estamos continuando aqui. Bom, então, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente começa inserindo aqui, né? Antes da dependência, a gente vai inserir, nessa parte de cima de propriedades do POM aqui, né? A gente vai inserir a versão do dialeto, né, que eu quero inserir, que eu quero implementar. Então eu venho aqui no bloco de notas, né? Eu vou selecionar aqui a versão 2.0 do TimeLeaf Layout Dialect, né? Dialeto. Então a gente vem aqui, cola. Bom, agora eu preciso colocar as dependências, né? Para que o Maven ele vá lá no repositório central e busque para a gente essas classes, essas dependências que a gente vai utilizar. Então aqui no finalzinho, a gente vem aqui e aí a gente vai estar inserindo as nossas dependências. Então ele vai entrar depois desse Common Units. Eu vou colocar aqui. Beleza. Maravilha.
Então agora, olha, né, eu vou dar um Ctrl S para poder salvar. Vocês veem, ó, vejam, ó, ele já foi lá e já buscou as nossas dependências, tá? Ele já acrescentou essas dependências do dialeto aqui dentro. Ok. Feito essa primeira alteração, né? Então aqui a gente coloca a dependência, a gente coloca a versão, como nós acabamos de fazer. Muito bem, a gente precisa indicar para o nosso webconfig que agora a gente está implementando esse dialeto, ou o layout dialect, né? Então, para a gente poder indicar para ele aonde é que ele tem que encontrar essa classe, a gente tem que ir lá no webconfig e implementar isso dentro do nosso template engine. Então a gente vai lá, como nós fizemos, né, anteriormente com, vocês devem se lembrar, com aquela parte dos static, né, a parte estática, né, nós tivemos que mexer aqui também no config. Então a gente vai lá no config, especificamente no webconfig. A gente abre aqui. Vocês se lembram da última aula que a gente, nós implementamos a parte estática, né, do nosso código, definindo um class path para ele. Então agora a gente vem aqui em cima, dentro aqui do template engine, né, onde a gente define esse método, template engine, então a gente vai inserir aqui dentro. Volto lá no arquivo texto, eu já estou com ele aberto aqui, ó. E a gente simplesmente vai adicionar essa linha aqui, ó. A gente adiciona, salvo. Bem, então, como a gente está inserindo aqui a gente está passando a usar uma classe nova, e é uma classe que não pertence ao nosso projeto, o que que acontece? Ele pede para que a gente faça uma importação, né? Então a gente vai clicar aqui na lâmpadazinha, que já abriu aqui, e a gente vai importá-lo lá do TimeLeaf, que foi a dependência que nós inserimos lá no nosso POM, tá? No início dessa aula. Então a gente dá um clique duplo aqui, ele já inseriu lá em cima, ele já inseriu aqui, né, esse layout, tudo certinho, a gente salva, dê um Ctrl S aqui para salvar, então a gente volta, e vamos dar sequência. Então depois de atualizarmos o POM, fizemos essa atualização aqui no webconfig, né, mudanças estruturais. Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai criar uma pasta chamada layout. Vamos criar uma pasta layout dentro da nossa pasta templates. Então, lá dentro do resource, ó, eu vou abrir aqui, vou voltar aqui com o projeto. Dentro da nossa pasta aqui, resource, desse pacote resource, né, que a gente tem. Na semana passada, na última aula, a gente definiu aqui esse pacote static, né, onde a gente definiu toda aquela parte de CSS, né. E o nosso template, por enquanto, nós só temos aqui o cadastro produto daquele HTML. Agora nós vamos inserir aqui dentro desses templates uma nova pasta, e essa pasta é chamada layout. Então vou dar um clique aqui, botão direito, novo, folder, e aqui eu vou criar o layout. Beleza, layout criado. Ok. E aí dentro desse layout nós vamos inserir um arquivo, tá? Nós vamos inserir esse arquivo aqui, ó. O arquivo layout padrão.html. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar esse arquivo dentro desse layout. Eu vou voltar aqui no nosso projeto. Dentro do layout, eu vou dar um new, file, vou criar um arquivo chamado, vamos lá, vamos pegar o nomezinho dele aqui de novo, ó, layout padrão.html. Layout padrão.html. Então agora a gente tem aqui, ó, dentro da pasta template, nós temos aqui uma nova pasta layout. Nós só tínhamos a pasta produto, né, que é o nosso formulário. Criamos aqui um layout padrão. E dentro desse arquivo, o que que nós vamos fazer?
a mudança estrutural que nós vamos implementar vai ser a seguinte. Atualmente, dentro do arquivo cadastro-produto.html, nós temos dentro desse arquivo aqui, ó, todo o nosso layout. Além do nosso formulário, que é o formulário de cadastro de produtos, né? Nós temos até uma seção para ele aqui. Então, nós temos aqui o nosso formulário, começa aqui, termina aqui no final. Só que nós temos todo o nosso código, a parte, ó, do rodapé. A gente tem aqui toda essa configuração inicial. A gente tem toda essa parte da nave, né? Vou voltar aqui, olha, para vocês verem toda essa parte aqui, ó. Essa parte de cabeçalho, essa parte de rodapé, tudo isso são coisas fixas que todo formulário que a gente for construir vai ter isso. Então, qual é a ideia? A ideia é que eu vou retirar desse cadastro produto.html toda essa parte fixa. E nós vamos jogá-la para dentro desse layout padrão HTML. Essa é a ideia. E o cadastro produto vai ficar apenas com o formulário. De maneira que, quando nós criarmos novos formulários, nós vamos criar pastas para os formulários, se for o caso, e vamos criar os arquivos .html para os nossos formulários. Só que essa parte padrão do layout já não vai estar mais nele. A gente vai evitar essa redundância. Por quê? Porque vai estar tudo dentro do layout padrão. Essa é a ideia dessa nossa organização de layout. Tá? Então, o que eu vou fazer? Para adiantar o nosso lado aqui, eu já estou com o nosso layout padrão aqui, ó, todo ele já definido, né? O layout padrão já está aqui. Só que tem um detalhe aqui que a gente não fez ainda. Só que tem um detalhe aqui que eu vou... Se eu copiar do jeitinho que está aqui, eu vou queimar uma etapa. Então, vocês vão me aguardar um pouquinho, que eu vou abrir aqui um arquivo somente com essas configurações que a gente vai implementar agora, dentro do layout. Tenho aqui, ó. Deixa eu ver se esse arquivo aqui, se ele está de acordo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Beleza, é esse aqui mesmo. Então, esse aqui é o nosso layout. Então, eu vou copiar todo esse arquivo, todo esse conteúdo aqui. Vou dar um Ctrl+C. E já vou colar isso aqui. Tá? Na verdade, o que eu estou fazendo é pegar toda essa parte aqui desse cadastro produto, a parte fixa, e vou jogar aqui para dentro. Tá? Eu vou fazer algumas alterações aqui, porque esse código aqui, como eu aproveitei de um outro projeto, né? Então eu estou aqui como estoque ainda. Então, no lugar do estoque, o contexto do nosso projeto não é estoque. O contexto do nosso projeto é warehouse. Então, eu faço essa alteração. Isso. E para adiantar aqui, eu vou copiar. Vou fazendo aqui as alterações. E aí, daqui a pouquinho, eu explico para vocês o que a gente está fazendo aqui. Faço aqui essa alteração. E faço aqui essa alteração. Então, vamos colocar um 2020 aqui, né? Legal. Muito bem, vou dar um Ctrl S para salvar. Então, olha, agora, nesse cadastro de produto, toda essa parte aqui inicial, que eu joguei, que nós jogamos aqui para o nosso layout padrão, nós vamos retirar do cadastro produto. Tá? Então, a única coisa que nós fizemos aqui é que no nosso cadastro de produto, olha, eu tinha aqui o warehouse, tá vendo? E nesse código que eu copiei agora ainda não estava com warehouse. Foi essa a única mudança que eu fiz, tá?
Ok, embora eu vá disponibilizar todo esse material para vocês, tá? Depois da nossa aula. Então, a gente volta aqui para a apresentação. Muito bem, aí fizemos, né, essas implementações aqui do nosso layout padrão, que tem aquela parte de cima, o cabeçalho, aquela parte lateral e aquela parte do rodapé. Beleza. Aí depois disso, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos lá no nosso cadastro de produto e aí a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai vir aqui. Vamos selecionar aqui. Isso aqui deu uma travada aqui. Beleza. A gente vem aqui no nosso cadastro de produto. E aí a gente vai implementar essas mudanças aqui. Ó. O que, que a gente vai deixar aqui? A gente só vai deixar essa parte inicial. Aliás, agora eu vou fazer o seguinte. Eu já estou com ele aberto aqui. Para a gente poder ganhar tempo. Eu estou com o cadastro de produto aqui, já com ele todo configurado, né? Já sem essa parte inicial. Tá? Então eu vou pegar essa parte aqui, ó, essa parte aqui inicial até, vamos considerar aqui, até essa parte aqui, até essa div aqui do cadastro produto. Tá? Vamos pegar toda essa parte aqui. Eu vou pegar isso aqui. Vamos até essa div aqui. Então, só sobrou isso aqui, ó, essa parte aqui. Então, eu volto aqui. Lá em cima, esse aqui é o meu cadastro produto atual do nosso projeto. Então, eu vou apagar isso aqui, eu vou retirar isso aqui. Retirar isso aqui. Tudo isso aqui faz parte agora do nosso projeto, do nosso layout padrão, né? Então, vocês vejam que tudo isso aqui vai sair. A gente vai retirar e vai ficar só essa parte aqui, ó. Tá? Agora sim. Agora a gente confere aqui, ó. Tá aqui o nosso conteúdo e aqui a gente continua. Então, a gente só manteve esse container aqui, né, que tem o títulozinho do nosso formulário, né? Isso aqui faz parte do formulário. Essa parte aqui é padrão, né? Eu não posso tirar, até porque daqui a pouquinho vocês vão entender essa parte do fragmento, que é exatamente o que vai caracterizar o link entre o cadastro produto e o layout padrão. Tá? E agora aqui, ó, seguindo aqui no nosso material, então vocês vejam que o nosso cadastro produto, ó, ficou com aquela parte inicial, né? Da linha 1 até a linha 9, né? Apenas isso que eu deixei, e aqui é o nosso formulário. E aí lá no finalzinho dele, ó, até o nosso form aqui, ó, a gente vai manter. O que tiver aqui nessa seção aqui, depois dessa section aqui, a gente vai retirar também. Então a gente volta lá no nosso formulário. Agora eu estou no cadastro produto HTML, eu vou lá no final dele. Por quê? Porque a parte final dele aqui também está repleta de coisas. Ou seja, eu tenho essa parte do footer aqui, ó. Toda essa parte do footer. Então, essa parte do footer, isso foi lá para o layout padrão. Esse footer aqui, ele está aqui, ó. É aqui, ó. Olha o footer aqui. Ele está fixo. Então, não faz sentido a gente ter isso aqui. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai retirar. Então, olha, depois dessa section aqui, eu retiro isso e vai ficar só a parte do JavaScript. Então, eu retiro. Essa div aqui também sai. Eu vou salvar. Maravilha. Então, depois dessa seção, vai ficar isso aqui. Então, para a gente poder fazer esse ajustezinho, vamos fazer uma indentação aqui no nosso código. Né? A gente vai fazer o seguinte. Essa parte aqui, ó, toda essa parte até o section, a gente vai, eu vou pressionar a tecla Shift e vou dar um toque no Tab. Aí o que, que eu faço? Eu ajusto para agora essa tag seção aqui, ó,
ela está indentada de acordo com essa seção. E agora eu consegui organizar, vou salvar, consegui salvar o nosso cadastro produtos HTML da forma sem toda aquela parte fixa, né, que nós já colocamos no layout padrão. Então, basicamente, aqui o que a gente tem é o nosso form, né, é o nosso formulário, tá? Aqui embaixo. Ok, salvei, maravilha. Volto lá para a nossa apresentação. E aí a gente encerra essa primeira parte. Nessa primeira parte, a gente só implementou essa organização. Então, se eu vier aqui agora, se eu executar a nossa aplicação, teoricamente tem que funcionar. Então, a gente vem aqui. Como houve apenas uma... Eu estou subindo no servidor, né? Como houve apenas uma mudança estrutural do nosso código, né, a gente não implementou nada no nosso formulário, mas apenas melhoramos a parte organizacional. Então, a aplicação ela tem que voltar a funcionar do mesmo jeito. Inicialmente apresentando apenas esse nosso formulário. Então, eu vou reiniciar aqui o servidor, olha. Beleza. Olha, está funcionando, tudo bonitinho, quer dizer, não houve alteração nenhuma em termos visuais, tá? Então, só recapitulando, o que nós fizemos aqui, né, até esse momento? Nessa reestruturação, nós viemos aqui no nosso POM, implementamos aqui uma nova dependência chamada Layout Dialect. E esse Layout Dialect, ele pertence ao TimeLeaf, é um recurso do nosso Template Engineer, que a gente está utilizando para desenvolver esse projeto web. Então, ele possui algumas classes que a gente vai utilizar. E aí, aqui em cima, nós inserimos aqui a versão que nós vamos utilizar, referente ao TimeLeaf Layout Dialect. Então, fizemos essa alteração no POM, aí quando a gente salvou, automaticamente, essas classes lá do repositório central vieram aqui para o nosso repositório local. Essa parte do Maven Dependências, tá? Vieram para cá. Essa foi a primeira etapa. No segundo momento, nós viemos aqui no webconfig e informamos para a nossa aplicação que agora ele deverá procurar essas classes referentes a layout dentro daquele ponto que a gente vai informar, que nós inserimos, né? Que a gente vai inserir na sequência aqui, a gente vai mostrar. Que a gente está indicando aqui que dentro do templates a gente vai definir um layout padrão. Então, quando a gente utilizar alguns recursos referentes a esse layout padrão, a gente vai estar indicando para o nosso webconfig que agora ele tem uma nova classe onde ele vai buscar esses recursos. Tá? Então, aqui nós fizemos essa configuração. Bom, em seguida, nós separamos o nosso layout. Toda a parte fixa... O que é a nossa parte fixa? A nossa parte fixa desse layout padrão é o quê? A gente tem essa parte inicial aqui, ó, que é toda essa parte superior que a gente tem aqui, que é a parte do cabeçalho, né? Toda essa parte. A gente tem essa parte aqui, que é a parte lateral, esse sidebar aqui, ó. Toda essa parte lateral aqui, ó, e essa parte que é apresentada aqui, quando eu clico nesse opçãozinho aqui, né? Isso aqui é o JavaScript, né? Já funcionando, né? Então, quando eu clico aqui, essa parte lateral, ela aparece. E essa parte lateral, ela está aqui no nosso layout padrão. E no final, nós temos aqui o nosso footer, que é o nosso cabeçalho. E esse nosso cabeçalho é aqui, ó. Esse cabeçalhozinho aqui. Agora, essa parte do miolo está dentro do cadastro produto. Tá? Então, aqui no nosso layout padrão, o que a gente fez? Olha, o que a gente fez? A gente definiu aqui, né, todo o nosso layout, e aqui nós definimos que o TimeLeaf ele vai reconhecer aqui nessa seção
esse layout que nós definimos, cujo fragmento diz respeito a conteúdo. E quem é o conteúdo? Quando a gente executar esse layout padrão, ele automaticamente insere nessa parte do conteúdo o quê? O nosso conteúdo, que é o cadastro produto, .html, que é esse fragmento aqui, ó. Que eu havia comentado com vocês, que é o link entre esses dois formulários. Então, agora o layout padrão, ó, ele manda inserir aqui dentro o nosso cadastro produto. Ou seja, na prática, quando a gente executa a nossa aplicação, ele monta o layout padrão, depois ele vai e insere aqui dentro o conteúdo, que é o quê? Que é o nosso formulário. Com isso, a gente já tem uma ideia de que para os próximos cadastros, os próximos formulários do projeto, a nossa preocupação vai ser apenas em definir basicamente o nosso formulário. Porque o layout padrão automaticamente vai inseri-lo nesse ponto, quando ele for chamado. Tá? Essa é a ideia, essa foi a mudança que nós implementamos nessa primeira parte. Tá? Bom, agora vamos para a segunda parte. Na segunda parte, a gente vai falar sobre links com URL Expression. Então, vamos executar aqui. Vamos executar para a gente poder seguir essa apresentação aqui. É bem rápida. A ideia dessa implementação é a seguinte. Vamos lá. Vamos voltar aqui no código. Olha só, pessoal. Quando a gente vem aqui, quando a gente... lá dentro do Eclipse, que é a nossa IDE, quando a gente vai lá em projeto e busca as propriedades do projeto, a gente vem aqui, ó, Project, Properties. Quando a gente vem aqui, a gente tem essa opção. Nós temos aqui uma opção, que é essa opção chamada Web Project Settings. Então, quando a gente clica aqui, aqui ele mostra qual é o contexto da nossa aplicação. E o nosso contexto aqui é Warehouse. Agora, vamos imaginar que você queira fazer uma cópia desse projeto. Imagina que você pegou esse Warehouse, passou por um determinado cliente, e aí um outro cliente que tem a mesma atividade daquele primeiro, ele resolveu também comprar o seu programa, o seu software. O que você vai fazer? Você pode fazer uma cópia para ele, né? Criar uma cópia, fazer uma instância. Então, para você não ter que mexer em todo o projeto, basta você botar, por exemplo, aqui o nome da empresa, que vai fazer parte do seu contexto, ou então dar um outro nome para o projeto. Teoricamente, se você mudar isso aqui, toda a sua aplicação teria que funcionar. Então, quando você vier aqui, ó, no navegador e colocar aqui, ó, aqui está o Warehouse, né? Vou chamar a lupa aqui, para vocês poderem visualizar melhor. Aqui, ó. Aqui, ó, a gente chama Warehouse. Então, se eu mudar o nome do meu projeto, eu tenho que colocar um outro nome aqui. Se eu quiser chamar de estoque, se eu quiser chamar de produto, por exemplo, alguma coisa, o nome de uma empresa. Bom, se eu mudar lá no contexto, eu estaria mudando aqui. Teoricamente, o projeto tem que funcionar. Só que aí nós temos um problema. Do jeito que está a nossa aplicação, isso não vai funcionar. Por quê? Porque dentro dos nossos HTMLs, a gente está informando que o contexto está fazendo parte do nosso layout. E a gente tem que evitar isso. E para evitar isso, nós vamos usar esse recurso aqui, que é essa URL Expression. Tá? Basicamente, isso que a gente vai fazer. Bom, beleza. Então, aqui a gente mostrou, né? Mostrei para vocês, né? Todo esse contexto. Basicamente, pessoal, como a gente já está usando o TimeLeaf, as alterações são pequenas. A gente vem aqui, olha, lá no nosso layout padrão, o que a gente vai fazer? A gente vai mexer nisso aqui uma vez só, tá? Bom, a gente vai vir aqui, eu vou seguir aqui o nosso roteiro, né? Isso aqui vai ser disponibilizado para vocês. O que a gente vai fazer é o seguinte, ó, aqui no nosso layout padrão,
A gente está colocando aqui, ó. Quando, por exemplo, a gente pede para inserir o CSS, né, o Style Sheet que a gente fez, nós implementamos na última aula, nós estamos colocando aqui um href indicando o caminho absoluto. Eu coloco o nome do meu projeto, ele faz parte do meu link. Isso não é correto. A proposta do URL Expression resolve esse problema. Então, o que a gente faz? A gente substitui isso apenas por esse arroba aqui. Eu coloco arroba e eu coloco entre chaves. Obviamente que para usar isso aqui, eu vou usar o href do TimeLeaf. Ok? Então, ó, esse href do HTML, ele vai ser substituído pelo href do TimeLeaf. Apenas essa alteração que a gente vai promover aqui. Tá? Então, para agilizar o nosso trabalho, agora sim, agora a gente vem aqui, e aí eu vou pegar essas linhas todas aqui, ó, do meu layout padrão, que eu já tinha feito aqui anteriormente, para agilizar o nosso lado. Então, essas 4 linhas, nós vamos substituí-las. Observem que esse warehouse aqui ele desaparece, ó. Tá? Entrou a tag do TimeLeaf. Ok? Então, essa alteração eu vou fazer em 3 locais aqui do nosso layout padrão. Vou fazer aqui. Tem essa partezinha aqui também, né, da imagem, né, que a gente coloca esse images, que a gente faz também. Vamos vir aqui. Aqui, ó. Essa linha aqui, eu vou até copiar essa parte toda aqui, vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui, vou procurar o images, está aqui já, né? Então, olha. Então, eu vou pegar e vou colocar o SCR, ó, source, ó, aqui eu faço referência ao atributo source, então ele vai entrar também o TimeLeaf na frente. Tá? Então, a gente vai fazer essa substituição aqui. Então, esse source do HTML, ele vai ser substituído, ó, agora esse warehouse sai daqui, ó. Ficou só o image, ó. Vou dar um Ctrl Z para desfazer, ó. Tá vendo o images? Vai ficar só o images. Tá? Beleza. E, finalmente, a gente tem lá embaixo, lá naquela parte final do layout padrão, é onde nós inserimos o JavaScript, né? Então, aqui também a gente vai proceder essa alteração. Então, a gente vai lá, você vê que eu nem precisei mexer no cadastro produto HTML. A gente só mexeu aqui no layout padrão. Então, essas 2 linhas aqui, nós também vamos substituir esse source aqui pelo thsource. Tá? Então, a gente volta aqui. Ok, aí eu vou selecionar, deixa eu pegar esse aqui. Tem essas 2 linhas ali. Você volta aqui. Vou dar um Ctrl V. Ok. Aqui vou só salvar a aplicação e pronto. Acabou. Fechado. Olha, mais uma etapa concluída. Então, a gente agora, olha, ele já está fazendo até o restart aqui da aplicação, né? Eu vou até aguardar. Bom, ele já fez o reload da aplicação, o próprio Eclipse já fez. Agora, então, como eu fiz uma mudança estrutural, tem que continuar rodando o projeto. Tá, olha isso. Olha. Você vê que ó, ele atualizou, rodou de novo, está funcionando sem problema nenhum. Foi mais uma mudança estrutural que nós fizemos. Tá? A gente não tem nenhum resultado visual, mas vocês vejam que é uma coisa assim, extremamente útil, porque agora o nosso layout padrão, como ele é o principal, e a parte fixa, a gente só trabalha com ele, todas as referências aos nossos CSS, às nossas imagens, aos nossos JavaScripts, só ficam nele, e como agora nós implementamos esse URL Expression aqui, agora se eu quiser, por exemplo, vir aqui no meu projeto, em propriedades, se eu vier aqui lá na parte do Web Project Settings, se eu quiser mudar aqui o contexto, se quiser dar um outro nome para ele,
basta eu alterar aqui, salvo a aplicação, boto para funcionar que vai rodar normalmente. Tá? Não vou fazer isso, porque senão a gente vai estender essa aula. Mas funciona normalmente. Tá? Beleza, agora vamos para a última etapa, a última parte da nossa aula, que nós vamos agora trabalhar com máscara de valor, inicialmente. Tá? E para isso a gente vai utilizar o jQuery. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ele. Nos campos de entrada de valor do formulário, do nosso cadastro de produto, por exemplo, né, nós iremos permitir a entrada de valores e valores de acordo com a sua característica. Se um campo for decimal, por exemplo, uma quantidade que eu tenho de estoque, a quantidade de produtos que eu tenho no estoque, é um valor inteiro, não tem decimal. O preço do produto, aí já entra um valor decimal. Para a gente poder fazer essa configuração, nós vamos utilizar JavaScript para isso. E esse JavaScript será com base num plugin chamado Mask Money do jQuery, que funciona como uma espécie de um framework, né? Que nos oferece uma série de funções, como, por exemplo, o Mask Money, né? Que a gente consegue implementar. E com isso, a gente implementa automaticamente algumas validações na nossa aplicação. Nos campos de valor, por exemplo, não vai ser permitido mais a entrada de letras, por exemplo. Muito bem. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, muito embora eu já tenha feito toda essa parte, eu já vou apresentar já o arquivo prontinho para vocês, mas eu estou dando um passo a passo aqui, porque se for necessário, uma vez que vocês desejarem utilizar um outro plugin do jQuery, o passo a passo é muito simples. O que vocês vão fazer é o seguinte, vai lá no Google, né? Aqui você coloca jQuery e coloca o plugin que você quer utilizar. No nosso caso, nós vamos utilizar o Mask Money. Então, a gente coloca jQuery Mask Money. E aí, seguindo aqui o passo a passo, né, ele vai mostrar para a gente aonde é que a gente vai conseguir fazer um download dessa função. Beleza, então aí a gente dá um clique, aí ele vai abrir lá no nosso navegador tudo isso aqui. Ó. Isso aqui é o código, isso aqui é uma função, é um arquivo JavaScript, tá? Construído por alguém, né, que nos oferece esse recurso. Então a gente tem que pegar isso aqui e importar no nosso projeto. Então, aqui eu mostro aqui um passo a passo, que uma vez aberto esse arquivo no navegador, basta você fazer um Ctrl S. Quando você der um Ctrl S, ele vai pedir para você salvar, e você vai salvar esse arquivo com esse nome, jQuery maskmoney.min.js. Se quiserem usar um outro nome, tudo bem, tá? Mas esse é o nome que a gente vai adotar aqui. Tá? Ok, feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui, ó, dentro da nossa pasta, lá dentro do nosso projeto, a gente vai criar uma pasta, olha, dentro do pacote Resource, dentro da pasta Static, nós vamos criar uma nova pasta. Tá? Nós vamos criar uma pasta chamada JavaScript. Então, nós vamos lá no nosso projeto, ó, lá no pacote Resource, vamos vir aqui, ó, nosso pacote Resource, nós temos aqui, né? Nós temos aqui o Static, nós temos aqui Images, Layouts, Resource, Static, Image, Layout. Agora, a gente vai inserir aqui esse JavaScript. Então, a gente vai inserir aqui, clicar com o botão direito em cima do Static, repetindo aqui, ó, Source, Static, clique com direito, New, Folder, e aqui, JavaScript. Ok, então ele criou aqui a nossa pasta, né? E aí a gente vai colar esse arquivo lá dentro. Tá? Então, eu já tenho esse arquivo pronto. Então, eu vou lá no meu diretório, né? Eu vou vir aqui, ó,
Eu já tenho uma cópia aqui salva. Eu venho aqui no meu JavaScript, static, source, static, JavaScript. Ah, sim. Eu vou colocar dentro de uma pasta chamada vendors, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui na transparência, eu estou explicando isso. Ó. Então, em primeiro lugar, eu crio uma pasta. Dentro dessa pasta JavaScript, a gente vai criar uma pasta vendors. Primeiramente, eu crio um vendor. Então, eu vou voltar aqui, eu vou criar aqui via Eclipse mesmo. Aqui, eu vou criar uma pasta chamada folder, new folder, vendors. Tá, vamos confirmar aqui, ó. Eu vou criar uma pasta, olha. Dentro do JavaScript, a gente vai criar um vendors. Tá aqui, vendors, finish. Ok, agora sim. Dentro desse vendors é que nós vamos inserir aquele arquivo. Então, a gente vai vir aqui. Vamos vir aqui no nosso Windows. Eu vou selecionar aqui, ó. Vou dar um Ctrl C e já vou jogar direto aqui no Eclipse, tá? Aqui, ó. Selecionei o vendors aqui, vou dar um Ctrl V. Ele já coloca aqui dentro. Vocês devem se lembrar que na última aula nós comentamos que todos os arquivos CSS, JavaScript ou arquivos de terceiro de uma forma geral, nós convencionamos a criação sempre, uma identificação sempre para as pastas desses arquivos como vendors. Tá? Então, esse aqui é um arquivo de terceiro, a gente colocou aqui. A gente tem aqui dentro, todo esse arquivo já está aqui, ó, foi inserido aqui. Tá? Esse mesmo arquivo aqui, eu só repetindo para poder ficar bem claro, né? Vou voltar aqui umas transparências. Ó. Esse arquivo aqui, ele foi inserido ali. Tá? Muito bem, aí criamos o vendors, colamos lá, tá? Já está aqui na nossa estrutura. E o que nós vamos fazer agora é criar um arquivo JavaScript nosso. Nós vamos criar esse arquivo para a gente poder utilizar essa função. Tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos criar esse arquivo aqui, ó, firetech.js, dentro da pasta JavaScript, não da pasta vendors, dentro da pasta JavaScript. Por quê? Porque esse aqui é um arquivo nosso. Tá? Eu vou mostrar para vocês esse código aqui, mas primeiramente, vamos lá fazer esse... Vamos desenvolver esse processo. A gente vem aqui, JavaScript. Eu vou pegar esse firetech aqui, ó, .js, e vou colar aqui dentro do nosso JavaScript. Tá? Esse arquivo eu vou abrir. É esse arquivinho aqui. Isso aqui é uma arrow function. Eu vou estar explicando para vocês aqui rapidamente. Olha só. Beleza. Esse arquivo aqui é uma arrow function, onde nós vamos definir duas variáveis. Uma variável decimal e uma variável chamada plain. Nós vamos configurar essa variável decimal aqui, olha, a chamar um método ou a função chamada maskMoney. E essa função aqui vai estar dentro daquele nosso arquivo que a gente acabou de importar. E aí, pessoal, para facilitar o nosso trabalho, a gente vai adotar uma estratégia muito interessante. Nós vamos definir um arquivo, ou melhor, nós vamos definir uma classe no estilo CSS chamada .js-decimal. Isso para quando eu for utilizar valores decimais. E vou criar um outro arquivo no estilo de classe CSS chamado .js-plain. Nesse caso aqui da variável plain, olha, observem que eu já defino uma precisão zero para ele. Ou seja, serão valores inteiros. Né? Então, na prática, o que a gente vai fazer? Lá no nosso HTML, vai ser uma coisa assim totalmente transparente. No momento que eu inserir essa função no nosso projeto, foi o que nós fizemos, né? Nós já inserimos, olha.
essa função aqui já faz parte do nosso projeto, lá no nosso HTML, basta nós utilizarmos o JS decimal para todas as nossas tags que fizerem referência aos campos, né, as caixinhas de texto, digamos assim, né, aos TXT, né, que forem do tipo decimal, a gente coloca o JS-decimal. Para os campos inteiros, que possuírem como característica valores inteiros, a gente coloca o JS plain. Essa é a estratégia que a gente vai utilizar, que a gente vai ver daqui a pouquinho na prática. Tá? Vamos seguir para a gente poder ganhar tempo. Olha, o que a gente vai fazer agora? Olha, definiremos a classe JS decimal, não para utilizar em CSS, mas como uma seletora no JavaScript. O uso vai ser idêntico ao de uma classe CSS. Só que esse JS decimal, ele tem essa característica de seletora no JavaScript. Ele faz uma ponte para essa função aqui, ó, que a gente definiu. Pô, é uma estratégia assim, super interessante, super automatizada, que a gente vai utilizar. Tá? Beleza, ó. Este ponto JS decimal será referenciado no formulário lá do cadastro produto, conforme mostrado naquele slide, né, 11, né, que a gente mostrou anteriormente. Tá? Esta estratégia utilizada evita que tenhamos que fazer referência no JavaScript a todos os IDs ou ID de campos de valores do formulário que possuem casas decimais. Então, para todos os campos, como é o caso aqui, ó, teor alcoólico, eu tenho um campo lá do meu formulário chamado teor alcoólico. É um campo decimal. Eu vou dizer, por exemplo, que vai ter 10,55% de teor alcoólico. É um campo decimal. Basta eu colocar isso aqui como classe. Ó. Ele já vai entender que esse campinho, esse ID aqui, ó, teor alcoólico, do tipo texto, essa caixinha de texto, só vai receber valores decimais. Nem letra ele permite mais. Tá? Ok? Maravilha. Vamos seguir em frente. Para isso funcionar, a gente vai acrescentar lá no final o quê? A gente precisa acrescentar no nosso layout padrão esses dois arquivos JavaScript. Né? Então, olha só. Vou mostrar para vocês agora na prática aqui. Ó. Vamos abrir aqui. Ó. Vamos abrir aqui. Ó. Muito bem, então vamos lá. Olha só. Aqui, ó, dentro da nossa pasta JavaScript, vendor, nós colocamos esse arquivinho que nós buscamos lá do jQuery. E aqui dentro do JavaScript, a gente colocou o Phytech.js, que a gente acabou de configurar. E aí, lá no final do layout padrão, a gente manda inserir esses JavaScripts, seguindo aquelas boas práticas que eu já comentei com vocês. A inserção de JavaScript é sempre feita antes da tag body. Então aqui, ó, por meio do TimeLeaf, dessa tag do TimeLeaf Source, né, que a gente tá usando agora o URL Expression, né, a gente diz, olha, eu quero que você insira nesse HTML um JavaScript, que está lá na pasta JavaScript. Obviamente que ele já vai entender que está dentro desse resource, né? Dentro do resource static, porque nós dissemos isso lá no webconfig, vocês se lembram, no início da aula. Então, ele já vai buscar aqui uma pasta JavaScript, ó, JavaScript, vendors, jQuery mask money min.js. Então, ele insere esse arquivo aqui dentro. Então, agora eu posso usar aquelas funções, aquela variável que a gente acabou de definir. Da mesma forma, o nosso Phytech.js, que eu indico aqui, ó, ele está na pasta JavaScript. Isso já está na pasta JavaScript. Pasta JavaScript. Né? E aí o nosso, como eu já disse anteriormente, por meio do webconfig, ele já sabe que ele tem que localizar essa pasta JavaScript dentro de resource static. Ok? Muito bem, então agora vamos fazer isso, né? Vamos na prática, né? Vamos fazer isso aqui na prática.
né? Então vamos lá, vamos abrir aqui o nosso bloquinho de notas. A gente vem aqui no nosso layout padrão. Essa é a última parte, né? Então a gente vem aqui. Então, inicialmente a gente insere aqui a inserção. A gente copia esses dois arquivos para a gente poder fazer a inserção, né? A gente copia essas duas linhas aqui do meu rascunhozinho. A gente vai aqui, ó, nós vamos abrir aqui o layout padrão e vamos inserir aqui no final, ó. Olha, depois desses dois últimos scripts aqui que a gente já tinha feito, a gente vai Ctrl V aqui, ó. Beleza. Salvamos. Então agora tá ok, né? Já adicionamos lá, tudo bonitinho, tudo certinho. Voltamos aqui, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Eu já copiei os arquivos, eu só expliquei. Já inserimos no final do layout padrão essas duas linhas, né? Depois nós vamos lá no HTML, tá? Do nosso cadastro produto para colocar essa classe seletora, tá? Então, ó, já inserimos isso aqui, né? Um padrão, só para poder esclarecer aqui, né? Uma observação. O esqueminha que nós montamos aqui no final do nosso layout padrão é sempre isso aqui, ó. Nessa primeira parte aqui, ó, nós importamos JavaScripts referentes ao nosso layout. Então, esses dois JavaScripts aqui, ó, o Vendors min.js e o Firetech min.js diz respeito ao layout. Nós vimos na última aula. Bom, nesse item 2 aqui, a gente está inserindo um JavaScript de terceiro, é esse aqui. E nesse último aqui é um JavaScript do nosso projeto, que eu mostrei para vocês a implementação dele, tá? Bom, concluindo, no JavaScript Firetech.js, nós definimos as classes seletoras, JS decimal, para campos com duas casas decimais. Se a gente quiser mudar o número de casas também é muito tranquilo, tá? O JS plain para campos do tipo inteiro, opção de precisão, né, inteira, né? Então, agora, nós vamos lá no nosso formulário de cadastro de produto e vamos acrescentar essas classes seletoras aqui, essas seletoras JavaScripts aqui, né? Então a gente volta aqui, nós vamos vir aqui no nosso HTML, tá? E a gente vai fazer o seguinte, ó. Ó, eu já estou com ele aqui, ó. Então, primeira coisa eu vou fazer, vamos lá. Qual é o primeiro campo que a gente vai alterar? O primeiro campo é o teor alcoólico, né? Então, eu vou aqui, ó, teor. Aqui, ó, a gente vai pegar esse JS, olha só como é que é simples, pessoal. Todo campinho que vocês tiverem decimais, basta agora você inserir isso aqui, é como se você fosse inserir uma classe CSS, tá? Que inclusive é o que a gente está estudando lá na outra disciplina, né? Eu dou um Ctrl C aqui, vou lá no meu código, né? Vou lá no teor alcoólico, olha, aqui, ó, tá feito, teor alcoólico. Agora o próximo campo vai ser o campo preço, logo embaixo aqui, né? Preço, olha, também coloco aqui, né? JS decimal. Eu até adotei aqui, para ficar um pouquinho diferente, eu dei 2 espaços aqui, só para manter um padrão diferenciado das classes CSS. Então aqui, ó, a mesma coisa, a gente vai dar 2 espaços. Tá? Um outro campo também que tem decimais é o campo comissão, que a gente tem aqui, ó. Comissão. Aqui. E o último campo que a gente tem é o campo estoque. Só que esse estoque aqui, ó, é um campo inteiro, né? Aqui, ó, no nosso formulário, tá aqui, ó, aqui vai entrar um valor inteiro,
Aqui não entra decimal, a quantidade que você tem em estoque do produto. E aí a gente vai vir aqui no estoque aqui, ó. A gente vai colocar o quê? A gente vai colocar esse JS Plain. Nós obtivemos lá do jQuery. Seleciona aqui, ó. Né? Ctrl S. Maravilha, pessoal. Maravilha. Olha, teoricamente, agora o nosso projeto, agora, além das mudanças estruturais, ele já fez até o reload aqui, né? Além das mudanças estruturais, ele agora também, nós vamos atualizar a nossa página aqui, ele já vai implementar aqui os valores monetários. Tá? Ó, já atualizamos o formulário. Então, se eu não errei dedo, teoricamente, se eu selecionar aqui para o preço, vou colocar aqui o preço de um suco. Vamos colocar aí que vai, sei lá, não sei se é isso, R$3 e... Opa! R$3,50. Opa! Não, deixa eu parar aqui o servidor. Deixa eu parar aqui, que não sei se eu esqueci alguma coisa. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu subir o servidor novamente. Vamos aguardar aqui o servidor subindo. Beleza. O nosso servidor subiu, está aqui o warehouse. A gente chama aqui o formulário, a gente executa. Pessoal, não foi não. Vamos dar uma olhada aqui no que eu errei. O que eu esqueci. Vamos lá. Ô, se você Oi. forçar uma atualização lá com Ctrl F5 lá, não dá certo? Não, porque teoricamente quando eu subi aqui, quando eu subi o servidor, automaticamente ele já reconhece, entendeu? Se eu der um Ctrl F5 aqui, teoricamente vai dar no mesmo, tá vendo? Aqui ele já teria que ter implementado. Bom, vamos resolver. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Até então tinha funcionado, né? Vamos voltar aqui para ver se eu esqueci algum ponto. A gente foi, nós criamos dentro do Resource, static, JavaScript, Resource, static, criamos aqui uma pasta JavaScript. Depois criamos dentro do JavaScript pasta vendors, né? Então, nosso esquema está aqui, ó, JavaScript. Opa! JavaScripts. Scripts. Bom, vamos parar aqui o servidor. Parar aqui. Vamos vir aqui, ó. Ele não está me deixando alterar isso aqui. Eu vou ter que forçar uma barra, tá, pessoal? Eu vou ter que vir aqui na pasta. Eu não sei por que o Eclipse está fazendo isso. Então eu vou vir aqui. Source. Templates. Aqui, ó. Static. Eu criei duas.
Ah, sim, ele já alterou, ele já criou, já fiz isso aqui, ele já alterou. Ele já criou aqui, deixa eu apagar isso aqui. Tá vendo? Ó, 21.8, 21.24. Então ele fez a alteração, ele só não sumiu com essa pasta. Sumir com essa pasta daqui. Bom, eu já parei o projeto. Eu já tenho aqui o JavaScript. Vou tentar excluir por aqui. Por algum motivo, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou forçar uma barra mesmo aqui, tá? Vou fechar o meu Eclipse. Fechar o Eclipse. Eu vou vir aqui na mão. Né? Porque pelo meu esquema aqui, a nossa pasta é JavaScript. Aí eu vou vir aqui, ó. Static. Vou apagar isso aqui. E dentro da minha pasta JavaScript, eu tenho vendors certinho. Beleza, então agora eu vou fechar tudo aqui, vou chamar o Eclipse de novo. Vamos aguardar um pouquinho. A gente abre aqui. Te aguarda um pouquinho, tá, pessoal? O Eclipse aqui abrir. Vamos lá. Ok. Beleza, vamos esperar ele inicializar aqui direitinho. Olha, o nosso warehouse já está aqui. Maravilha. Source, static. Vamos atualizar isso aqui. Vou vir aqui, ó. Vou dar um clean aqui. Vou dar um refresh aqui também. Ok, então agora, olha. Agora eu só tenho aqui o JavaScript Vendor, né? Então vamos lá. Espero que seja esse o problema, pessoal. Vamos subir aqui o servidor. Vamos lá. Te aguarda mais um pouquinho. Ok, servidor no ar. Vamos lá, vamos ver, vamos rodar aqui. A gente atualiza, vamos colocar um... Opa, agora sim, pessoal. Então o problema era apenas esse, né? O problema era que quando nós implementamos aqui, quando nós fomos criar aqui essa pasta, nós colocamos JavaScript. E era JavaScript de acordo com o nosso material, né? JavaScript. Então o problema era esse. Então o servidor subiu. Vamos fazer um testezinho. Vamos lá, olha, aqui no teor alcoólico, olha, eu quero colocar, ele tem, digamos, sei lá, 1,5%. Ó, ele já colocou 1,5. Inclusive, a gente vai deixar isso para a próxima aula, a gente vai conferir, ele está configurado aqui como ponto decimal, o decimal como ponto, a gente vai mudar isso, a gente vai colocar como vírgula, tá? Mas vamos fazer para a próxima aula, porque esse vídeo já está ficando muito extenso. O valor aqui, a gente vai colocar aqui, sei lá, o suco, o preço é R$ 3,55. Se eu tentar digitar uma letra, estou tentando pressionar a letra A, ó, não vai. Tá vendo? Aqui na comissão é a mesma coisa. Se eu tentar digitar a letra A, a letra J, também não aceita. Tá? Então o cara ele tem 20% aqui de comissão. Aqui na quantidade de estoque, vocês vejam, ó, eu vou tentar colocar, tem 20,5. 25
0,50, ele já não aceita mais, aqui é só inteiro. Eu tenho 100 unidades lá no meu estoque. Aí ele vai aceitar numa boa, vai funcionar. Aí, é claro que essa parte não está funcionando, né, de salvar, né? Então, a gente só está trabalhando no layout, né? Maravilha. Então, olha, o que nós vimos na aula de hoje? Vamos dar uma repassada rapidamente. Nós fizemos uma mudança estrutural no nosso projeto. Os arquivos estão aqui, configuramos o nosso POM XML com uma nova dependência, que é a dependência do dialeto, que nós inserimos, né? Do layout dialeto, né? Depois viemos aqui no webconfig, dissemos para ele que a gente implementou esse layout, fizemos aqui, inserimos nesse método template resolver, separamos a parte fixa do nosso layout, que inicialmente estava tudo dentro do cadastro produto HTML, né? Toda essa parte do layout aqui, ó, estava dentro do cadastro produto. A gente tirou a parte fixa, jogamos em layout padrão. Então, essa parte do cabeçalho, essa parte lateral, essa parte do rodapé, agora, tudo isso está dentro do layout padrão. E o nosso cadastro produto HTML, ele só está com um formulário, somente o formulário. Tá? E nós utilizamos para isso, né, aquela estratégia do fragments, do fragmento, né? Que a gente colocou, utilizando o layout fragment, a gente definiu como conteúdo cadastro produto, e aqui no layout padrão nós chamamos, nesse ponto aqui, o conteúdo. Dessa forma nós integramos esses dois formulários, e assim a gente vai fazer para os demais formulários do nosso projeto. Ok? Então agora está aí o nosso formulário funcionando direitinho, de uma forma melhor estruturada, né? Esquecemos de um detalhe, né? A gente fez aquela implementação também de que, se em algum momento no projeto eu alterar nas propriedades aqui, ó, se eu colocar aqui, por exemplo, se eu mudar o contexto da minha aplicação, hoje é warehouse, se eu mudar para alguma outra coisa, ele continua funcionando sem problema nenhum, porque nós tiramos aquela amarração que nós tínhamos de dentro dos nossos HTMLs. Tá? Muito bem, espero que vocês tenham entendido, e assim a gente encerra a nossa aula.